vocês em nome de Jesus e exaltar o nome dele, né? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, meditar na palavra, que o nome do Senhor venha ser louvado e glorificado. Vamos então, aleluia, iniciar o culto, louvando a Deus, aleluia, irmão Roberto, mais tarde, fazendo os cânticos, sejamos Jesus, na igreja. Glória a Jesus. Vamos abrir o coração, bastante chuva, né? Atrapalha um pouco. Glória a Deus. As pessoas que compareceram ao culto, não aqueles que já têm o negócio com Deus, né? Não é a chuva que vai às vezes nos impedir, mas estamos aqui e Deus há de ser louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Completamente com a paz do Senhor Jesus. Amém? Você está no lugar certo nessa noite. Glória a Deus. Na presença do Rei. Aleluia. Glória a Jesus. Deus tem feito grande obra. Quanta glorificação. Glória a Deus. Eu não duvido. Tem aqui muita unção. As doenças se estremecem e já começam a cair. Porque o Espírito de Deus está aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. O Espírito
Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes plantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, por que deixaste de adorar ao Deus vivo que em tantas batalhas se ajudou? Chora Israel, com lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes plantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, por que deixaste de adorar ao Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel, com lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Glória a Deus, nós agradecemos a Deus por a oportunidade, como eu disse antes. Clama Israel. Glória a Deus. Está faltando realmente, aleluia, para o povo de Deus clamar. Glória a Deus. Clama Israel e Ele te ouvirá. Israel, quando era levado para o cativeiro babilônico, e lá no cativeiro, como escravo, eles clamavam a Deus. Deus ouvia suas aflições, seu clamor e livrava aquele povo. Aleluia. Vamos dar mais um louvor, louvado seja o nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos, aleluia, assunto importante para nós compartilhar com a igreja nessa noite, sobre a palavra, a necessidade da palavra. Deus vai nos dar a direção e nós vamos transmitir para a igreja nessa noite algo muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar de pé um pouquinho para se cantar, viu? Se as irmãs puderem se colocar de pé, façam oração. Aquele que pudesse colocar de pé, Aleluia.
seu Filho amado. Deus enviou. As palmas. Legal. Pra me salvar e perdoar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Jesus está vivo, amém? Glória a Deus, Ele está vivo, Ele está aqui, está lá no Japão, Estados Unidos, em todos os continentes, aleluia, em todos os lugares, Ele está presente. Porque a Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, na sua onipresença, Ele está em todos os lugares. Único quer dizer único, né? O único que está em todos os lugares. Ele, onipotente, porque é o único que pode todas as coisas. E onisciente é o único que tem conhecimento de tudo que acontece e até mesmo da intenção. A Bíblia diz que Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece tudo, a intenção. Estou intencionado do nosso coração. Nem falou, nem fez, mas Ele conhece a intenção do coração. Então nós temos que aprender, aleluias, e pedir a Deus que Ele nos dê capacidade para a gente se tranquilizar diante de alguma situação, de algum quadro que nós passamos, que nós possamos, aleluia, ter tranquilidade. Uma das armas, aleluias, do Espírito é longanimidade, temperança, domínio próprio. E o salmista Davi tem um dos salmos que ele diz: eleva os meus olhos para os montes, eleva os meus olhos para onde? De onde me virá o socorro? Porque quando ele fugia, estava fugindo ali de Saul, dos seus inimigos, e naquela região tem muitos montes, onde tem muitas cavernas, onde eles se escondiam, as pessoas se escondiam ali para se proteger, para fugir do inimigo, né? E então ele olhava para o monte. Eu creio que ele
Deus inspirou para escrever esse salmo, num desses momentos que ele leva os meus olhos para os montes, que ele olhava para os montes e via lá as cavernas, os lugares, ele disse, mas aquilo pode me proteger, pode realmente trazer segurança para mim? De onde vai vir o socorro? Porque os inimigos também entravam por todos os esconderijos, porque sabia que é ali que eles se escondiam, para buscar nos esconderijos a sua presa, que era eles que estavam fugindo. Então ele sabia que ele podia ir para aquele monte, entrar em algum daqueles esconderijos, mas o inimigo poderia ali caçar ele e destruir ele. Nós percebemos que hoje ainda existe essa estratégia, hoje é diferente, né? A cidade, enfim, mas eles fazem esconderijo subterrâneo. E veja bem que também hoje eles estão sendo caçados nos esconderijos. Nós vemos o que está acontecendo ali entre a guerra, entre o Israel e o Hamas, e agora os libaneses, né? O Líbano, a guerra no Líbano também, aonde hoje a tecnologia que eles têm, eles controlam ali os mísseis inteligentes, né? Que ele vai e alcança o cidadão lá onde ele está, no esconderijo dele. Então eles estão se escondendo de onde vai vir o socorro. Não tem esconderijo, não tem lugar para as pessoas se proteger. Eles estão indo lá, encontrando, destruindo, matando as pessoas. E naquele tempo não tinha essa inteligência, né? Não tinha essas bombas, essas coisas, não existia, era a base da espada mesmo. Mas eles iam, travavam guerras, batalhas, e a única forma do inimigo escapar se esconder em algum lugar. Fugiam, se escondiam, mas Davi olhava e disse, de onde vai vir o socorro? A Bíblia fala que um certo dia ele se esconde em uma das cavernas, que ali tinha, deve ter ainda naquela região, e o inimigo dele, que era Saul, vai procurar ele e, não encontrando, cansado também, entra na mesma caverna que Davi estava escondido para descansar. E ali eles dormiram, inclusive, para descansar ali, dormiram, e Davi estava lá no fundo da mesma caverna. Se eles entram mais para dentro, se eles aprofundam mais, eles encontraram Davi lá no fundo. Só Deus, é só Deus, né? É só Deus. Mas eles não perceberam, Deus não deixou eles perceber que Davi estava ali. E eles entraram ali, enfim, e foram descansar, e depois Davi passa pelo meio deles, pega a própria espada do Saul, corta um pedaço do manto de Saul, e depois de uma distância gritou. Quem conhece os irmãos conhece esse texto? Ele gritou, meu pai. E Saul então já saltou, reconheceu a voz de Davi, saltou para pegar a espada para ir atrás de Davi. E Davi então mostra, a tua espada está comigo aqui. Glória a Jesus. A tua espada comigo e um pedaço do teu manto está aqui comigo também. Veja bem que eu não quero te fazer mal, porque se eu quiser te fazer mal, eu tinha te matado. Só fiz isso aqui para te mostrar que eu estive aí, passei aí, está aqui a prova. Os teus homens, os teus soldados puderam fazer alguma coisa por você, mas longe de mim fazer tal coisa. Mas ele estava mostrando que ele não queria fazer nada, aleluia, porque ele tinha um Deus que lutava por ele. Então Davi foi um homem que confiou muito em Deus. Ele passou por muitas dificuldades, e ele aprendeu a confiar em Deus, aprendeu a confiar no Senhor. E que nós possamos também aprender a confiar em Deus e fazer aquilo que nós temos que fazer, né? Não é cruzar os braços também e achar que Deus vai fazer tudo, porque Deus nos orienta por meio da palavra. Hoje é um culto onde nós louvamos a Deus, exaltamos o Senhor, e sempre nós conversamos aqui sobre a palavra de Deus. Tudo o assunto é a palavra de Deus. Mas irmãos, eu estou sentindo a necessidade da gente avançar mais, mas buscar isto sobre a evangelização. Inclusive está um folhetezinho aqui, ó.
mudar alguma coisa, endereço. Eu falei da igreja, mas tem que mudar endereço enfim, de repente mudar alguma coisinha mais aqui, de repente contato, né? Os contatos, as redes sociais, a rádio, por exemplo, a rádio, colocar a rádio tudo aqui, usar de todos os meios possíveis para a gente alcançar o máximo de pessoas possível. Mas nós temos que avançar. Eu estava falando com um casal hoje aqui, falei para fazer um estudo, concordar, nós vamos marcar, mas agora a gente não vou deixar a pessoa marcar, a gente tem que forçar às vezes, estou entendendo? A gente tem que forçar às vezes, porque as pessoas estão dominadas pelo inimigo, e o inimigo não vai deixar elas fazer, é nós, se nós não estamos amarrados, é nós que temos que fazer. Então o inimigo ele tenta o quê? Também nos amarrar. Amém? Ele tenta também nos bloquear. Alguma coisa ele tenta pôr na nossa mente. Não adianta, tá? Não. Um certo dia, Paulo estava, me esqueci a cidade onde ele estava, acho que em Troade. E ele estava um tanto desanimado, porque ele evangelizava aquele povo e o povo não queria saber de nada. Eu creio que ele já estava pensando em sair dali e ir para uma outra cidade, uma outra região. E Deus então fala para ele à noite. Deus dá uma visão para ele à noite. Diz: Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Então Deus tinha muita gente naquela cidade. E Paulo não sabia. E ele estava desanimado, querendo partir, aleluias, para um outro canto, sei lá, pela resistência daquele povo. Então o Senhor queria que ele continuasse o quê? Falando. Fala e não se cales. Então Deus não quer que nós nos calamos, porque Deus também tem muita gente nesse lugar. Aqui nessa região Deus tem muita gente. Amém? Em Curitiba Deus tem muita gente. Eu falei aqui, por exemplo, que Deus vai nos dar e vai nos dar, lógico, nós precisamos de orar a Deus, Deus vai nos orientar o que devemos fazer também, porque é assim que funciona. Nós não vamos cruzar o braço e Deus vai fazer tudo, não é assim. O Senhor nos orienta, nos dá estratégia para nós, aleluia, fazer aquilo que nós temos que fazer, e Deus vai tocar no coração daquelas pessoas com quem nós vamos contactar, os dele vai se achegar. Essa igreja aqui, esse salão aqui, louvado seja o nome de Jesus, hoje, sábado, nós estamos aqui com poucas pessoas, uma boa parte das pessoas da igreja mora longe, às vezes deixa para vir só no domingo, né? Mas no domingo, mas mesmo pessoas que estão perto, que poderiam vir, às vezes, irmãos, aleluia, por circunstâncias da vida, coisas que acontecem na vida, acabam impedindo as pessoas a buscar a Deus, a ser forte o suficiente, por isso que precisa do Espírito Santo, em servir a Deus diante de toda e qualquer circunstância. Tem um hino que nós cantamos assim, não importa, te adorarei, não importa as circunstâncias, né? Não importam as circunstâncias, não importa, porque elas existem e sempre vai existir, hoje, amanhã, sempre vão ter os desafios da vida. De outra forma, a palavra de Deus seria mentirosa, porque a Bíblia diz que nós teríamos esses problemas. No mundo tereis aflições, diz a Bíblia, mas ele diz: tem de bom ânimo. O que nós percebemos que falta é o quê? Ânimo. Ele diz que vai ter os problemas, tem de bom ânimo, porque eu venci. Então Jesus também enfrentou esses mesmos desafios e muito mais. A diferença é que Jesus tinha bom ânimo. Os apóstolos também enfrentaram. Por que eles não pararam e a igreja cresceu muito nos dias deles? Porque eles tinham bom ânimo. Eles tinham bom ânimo. O que, aleluia, impede de um trabalho crescer? O ânimo. A falta de ânimo, né? A falta de ânimo. Porque se tem ânimo, nós vamos falar a muitas pessoas. E se nós falarmos a muitas pessoas, das muitas poucas pessoas, aleluia, salvos,
crendo, acreditando, nós teremos muitas pessoas, porque elas estarão concentradas. São poucas pessoas, mas concentradas em um único lugar, vai dar muita gente. Quantos milhões de pessoas nós temos em Curitiba? Uns 2 milhões, eu acho, né? Mais ou menos, né? Hã? Eu acho que passa de 2 milhões. Há pouco tempo atrás estava quase chegando quase 2 milhões, né? Falando de pessoas, né? De habitantes. Porque eleitor parece que tem 1 milhão e pouco, alguma coisa assim, né? Mas então tem mais ou menos 2 milhões. Acho que a Maestra já está pesquisando ali, né? Então vejam bem, 1% de 2 milhões, 2% de 2 milhões, 2% não é nada. 2% é como uma gota d'água no oceano. Mas 2% de 2 milhões dá quantas pessoas? São 1.829. 1.829. 1.255 pessoas. 1.829.855 pessoas. Que tem Curitiba. Isso daria 2% daria 2.000 e Quanto é? 3.658 pessoas. 3.658 pessoas. Veja bem, 2% não é nada. Falando de porcentagem, não é nada. Mas, concentrada, nós teríamos, aleluias, 3 mil e tantas pessoas. Seria um bom trabalho, sim ou não? Amém. Amém? Seria um bom trabalho. E para nós alcançarmos, nós precisamos, irmãos, aleluias, entender. Para nós alcançarmos de falar. Preste atenção, amanhã, inclusive eu creio, não entrei em contato com ele ainda, vou entrar em contato. Eu estava trabalhando e eu estou evangelizando as pessoas. Trabalhando e eu vejo essa porta aberta, sempre falando de Deus, falando de Jesus, entendeu? E a gente está ali em espírito, vendo que Deus quer. E Deus abriu uma porta, comecei a evangelizar, a falar de Deus, tá? E fui eu entrando e entrei na palavra com o jovem. Esse jovem, ele é filho de pastor. Está gravando, né? Não vou aqui dar detalhes, né? Mas ele é filho de pastor. E ele só, pastor, eu fico meio confuso. Eu disse, não, ele está meio decepcionado, porque é por causa da Bíblia, com uma contradição, com as coisas que vem acontecendo, que não tem uma explicação. Eu disse, não, a explicação tem para tudo quanto acontece. Acontece que você tem que estar diante da pessoa certa, que vai te explicar. Quando a pessoa explica, aleluias, o inexplicável, é uma explicação. Tem coisas, por exemplo, que não é para nós saber. Eu buscar uma coisa que não está escrito na Bíblia, aleluia, querer entender algo que não existe, então é o inexplicável, porque toda e qualquer explicação tem que ser pela palavra. E se não está ali, então eu estou buscando algo que não existe. Mas tudo quanto está na Bíblia tem uma explicação. Quem está compreendendo, amém? Já foi revelado. Foi revelado. Está aqui na Bíblia. Nós precisamos entender a revelação. Aí eu comecei a falar para ele de algumas coisas algumas dúvidas que ele tinha. Ele disse, rapaz, eu nunca vi isso na minha vida. Meu pai é pastor. Aí ele andou um tempo, tá? Uma igreja tradicional. Uma igreja tradicional. E eu comecei a falar para ele do plano e propósito de Deus. Sabe o que aconteceu? E aí, já usar tudo. Mas sabe o que aconteceu? Que é o batismo. Oh, glória a Deus. Aleluia.
trabalhando, evangelizando, ganhar alma para Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu quero batizar, eu quero me batizar. Quero batizar em um nome de Jesus Cristo. Entendeu a mensagem? Compreendeu? Mostrei desde o início. Aleluia. Era uma viagem meio longa, Deus. E amanhã, aí eu vou mandar mensagem para ele. Ele falou assim: não, manda o endereço que eu vou lá congregar. Eu vou lá conhecer o trabalho e vou querer me batizar e vou congregar com vocês. Eu precisava de algo assim. Eu sabia que tinha uma explicação, mas quem me explicar? Meu pai é pastor. Pastor João, eu lembrei da minha conversão. O senhor lembra do que eu chamava o senhor? O que o senhor fazia com as pessoas? Lavagem cerebral. Lavagem cerebral. E realmente tem muita gente que precisa de lavagem cerebral, né? Lavar toda essa palavra falsa. Nesse sentido, sim. Lavar tudo. Eu vendo o senhor falar agora do menino que é filho do pastor, eu me lembrei que eu dizia que o senhor fazia lavagem cerebral. Eu falei para a Estela: esse homem faz lavagem cerebral. Eu ainda disse assim: o que esse nego faz, que ele faz de lavagem cerebral. Eu fui lá e o senhor, em nome de Jesus, fez a lavagem. Então acho que tem pessoas que precisam, essas pessoas precisam lavar essa Mas palavra. a Bíblia fala sobre isso. Essa palavra mentirosa. É isso que eu estou falando. Veja bem, sabia que o que o irmão Roberto está falando aqui, a Bíblia fala? Lavar com a água limpa, a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Conhece o texto? Não? Lavagem com água limpa, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus santamente é para lavar. Então, nesse sentido, nós usamos, irmãos, a água para fazer a lavagem cerebral. Então, louvado seja o nome de Jesus. Que bênção, uma pessoa, aleluia, que já está decidida a descer as águas. Glória a Jesus. Glória. Aí depois eu vou falar com ele, eu creio que amanhã ele vai estar aqui já. Vai estar aqui. Lá do. Eu não sei exatamente o que eu fui falar com ele, a gente acaba não gravando o nome das vilas, das regiões, assim, uma termina uma, começa a outra, né? Mas era lá do Campo Comprido, aquela região ali. Então. Ah? Pode ler. Tem que colocar aí? Efésios. Você quer me complicar, você quer me complicar, né? Você podia bem ler aí e deixar nós aqui escutando a música, né? Efésios. Não vou colocar a Bíblia aqui não, pastor. Vamos na palavra mesmo. Efésios 5. 5 e 6. Efésios 5, 6. Vamos lá. 5 e 6. Fala a palavra que é mais fácil, pastor. 5 e 6. O computador é 5 e 6. 26. 26. Isso. Agora eu escutei. 26. 5, 26. 5, 26. Vamos lá. Então, diz assim. Nós precisamos, irmãos, aleluia. Nós precisamos de ânimo. Glória a Deus. Aleluia. Ânimo, que falta é ânimo. Eu sempre digo, falando de tudo, material mesmo. Né? Tá difícil. Tem pessoas que só sabem reclamar, tá difícil, mas vai para a luta, entendeu? Vós, a fim de, 26, né? A fim de a santificar, tendo a purificado com a lavagem da água pela palavra. Depende da tradução. Tem uma tradução que diz água limpa, a palavra de Deus. Essa aqui diz assim: a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Veja bem como é importante a palavra. Esta água é a palavra. A palavra é a água que vai purificar, que vai lavar, que vai limpar. Então, quando não tem a palavra, irmãos, a pessoa vive uma religiosidade. Viva a religiosidade. Então, graças a Deus, louvei a Deus, mas pensa, irmãos, pensam o
senhor vão conhecer ele, pensam que o Jó ficou emocionado. Ele ficou assim fora de si, emocionado. Sabe? Pessoas que eu encontrei, ele realmente encontrou. Ele encontrou realmente. Ele ficou, meu Deus, mas como é que pode? Mas quando nada acontece, como é que. Eu disse, é isso que eu prego. Eu falei, eu prego, está escrito isso, eu prego isso, eu creio nisso. Que Deus vai preparar os seus, vai colocar diante dos seus. E eles vão ouvir a palavra, e eles vão identificar com a palavra, porque eles foram predestinados para isso. Mas o que está faltando nós avançarmos? No livro de Romanos, capítulo 10, verso 13, veja aí o que diz a palavra. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: aleluia. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas vamos continuar lendo o texto. 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Pergunta. Como que alguém vai invocar aquele em quem eles não creram? Mas para eles crer, eles têm que ouvir. Por isso que aqui continua. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Vejam bem que no único versículo nós encontramos aqui uma sequência que pode nos mostrar como funciona. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como alguém vai invocar alguém em quem eles não creram? E como que eles vão crer se eles não ouvirem, se não há quem fale para eles? Vejam bem, nós temos que falar. Como que as pessoas vão crer se elas não ouvirem? Não é isso que está dizendo o texto? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, conformaos os pés dos que anunciam coisas boas. Glória a Deus. Vejam bem que é uma sequência de perguntas, e Paulo acaba concluindo ele dizendo: deve ser assim, porque para alguém ouvir, alguém tem que falar. Mas para alguém falar, tem que ser enviado também por Deus. E isso nós precisamos de fazer. Então, para a glória do Senhor, aleluia, uma alma já decidiu o batismo. E ali, eu vejo você, eu falei para ele, o nome dele é Isaac. Eu olho para você, eu vejo o Felipe, um jovem, bem jovem. Eu vejo um Felipe, eu olhei para ele assim, vi exatamente aquele que o Felipe foi chamar Natanael, debaixo do pé de figueira. E Natanael disse: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Felipe tinha dito que tinha encontrado o Messias, aquele de quem falavam as Escrituras, Jesus de Nazaré. E Felipe então disse: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele disse: vem aí, vê. Vem ver. E aí ele pega o Natanael e vai para mostrar Jesus. E quando ele está chegando, aleluia, perto de Jesus, para apresentar Jesus a Natanael, Jesus olha para Natanael e diz: eis aí o verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há engano. Aí ele diz: mas de onde o Senhor me conhece? Natanael então fala para Jesus: de onde o Senhor me conhece?
Jesus que vê tudo, ele disse: antes que Filipe te chamasse, debaixo do pé de figueira eu já estava de olho em você. Glória a Jesus. Antes, irmão, da irmã Marinês falar para a irmã já era eleita, só não sabia. E eu fico assim pensando, como pode? Eu olhei para aquele jovem, e depois eu saí radiante. Só faltou ser arrebatado como foi Filipe, pelo Espírito Santo. Aí tinha que ir o carro, virar outro carro de fogo, que eu estava dentro do carro. Eu saí radiante e pensando, como pode? Se num trajeto fala para uma pessoa uma palavra, a pessoa entende, a mente da pessoa é condicionada a entender a mensagem de tal forma e expressar aquela alegria toda que aquele jovem expressou, enquanto outras pessoas ficam iradas e revoltadas, se elas pudessem te matar, elas te matariam. Como pode? A mesma palavra, a mesma mensagem para uma cheiro de morte, está escrito também na Bíblia, para a morte, e outro cheiro de vida para a vida. Um sente bem com este aroma, com esta palavra, sente bem. Se eu pudesse, eu mesmo, por exemplo, sinto tão bem. Se eu pudesse ficar a noite inteira falando essa palavra, já fiquei a noite inteira. Eu me prendo a isso. Eu vivo disso. Eu respiro Bíblia, respiro a palavra de Deus. Me sinto bem com ela. Enquanto outras pessoas sentem mal. Outras pessoas vão sentir mal. Não quero esse negócio, palavra, isso, não quero isso. São aquelas pessoas religiosas. A palavra de Deus, irmãos, ela é água para nos limpar. Aleluia. Ela é pão para matar a nossa fome. Nós estamos com sede espiritual, ela mata a nossa sede. A palavra de Deus é tão poderosa, quando você deixa ela entrar, penetrar na gente, é uma coisa tão gostosa, que não tem nada que supera ela. Mas são os eleitos. Tudo está feito, tudo está pronto. Nós temos que tão somente, não sabemos quem é quem. Eu não sei quem são salvos, quem não é. Aí, hoje eu estava falando para um casal, eles não vão marcar assim, eu disse, mas eu não vou deixar, lógico, a pessoa marcar, eu vou ir. A não ser que eu vou começar a me jogar para fora de casa como fazia antes. Eu já fui jogado para fora da casa. Já aconteceu isso, porque eu não esperava, eu ia. E foi num tempo que houve muita luta, tribulação, mas foi um tempo mais que a igreja cresceu. Glória a Jesus. Porque se a gente fica olhando a dificuldade, nós não vamos fazer a obra. Sim ou não? Pode ver que o Senhor, quando mandar o profeta Ezequiel levar a mensagem para o povo de Israel, o Senhor disse: não olha para a cara deles, não olha para a feição deles, porque eles vão fazer cara feia. Mas você não seja rebelde como eles são rebeldes. Fale o que eu te mandar. Então o trabalho do profeta era fazer o que Deus estava mandando. O que ia acontecer ele não sabia, mas Deus sabia. Deus sabe tudo. Tem palavra que ela é pregada somente para a pessoa ouvir, e essa palavra servir de testemunho no dia do Senhor. A palavra vai testificar contra a pessoa. A palavra vai julgar a pessoa. Não foi isso que disse Jesus? São João, capítulo 12, né? São João, capítulo 12. Vamos dar uma olhada aqui. São João, capítulo 12. Falar. Nós temos que falar. Temos que envolver no trabalho da evangelização. Verso 47. Pegando o versículo 46, Jesus disse
disse assim: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem eu julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Então tudo quanto Jesus pregou para aquele povo, e ficou escrito para que as pessoas hoje pudessem ouvir a mesma palavra, a mesma mensagem de salvação, aquelas pessoas que não ouviram a palavra, nós também, como Jesus não julgou, nós também não podemos condenar essas pessoas. Mas devemos dizer a elas que a palavra que elas estão ouvindo vai estar na mão do Senhor naquele dia, e a palavra vai julgar elas. Porque a Bíblia diz no Apocalipse que os livros serão abertos, e as pessoas serão julgadas mediante o que elas fizeram, suas decisões, pelo que está escrito na palavra. Se elas fizeram certo, serão absolvidas. Se elas fizeram o contrário, serão condenadas pela palavra. Então Jesus disse: eu vim aqui trazer a lei, vim aqui trazer a palavra, para que vocês tenham um entendimento que devem ou não fazer. Fica com vocês, mas saibam que aqueles que ouvirem e não praticar essa mesma palavra que vocês estão ouvindo, ela vai julgar vocês no último dia, juízo final. Glória a Jesus. Aí eu peguei, falei para os caras: vão marcar. Não, eu não vou deixar marcar, vou entrar, vou invadir. Nós vamos à força. O reino de Deus é a força. Porque as pessoas estão amarradas. Se eu deixar elas decidir, elas nunca vão decidir. Se eu deixar elas estão precisando de um libertador. Elas estão precisando de alguém. Os irmãos estão entendendo? Somos nós. Nós temos que forçar. No sentido humano, né? Não no espiritual, no sentido humano. Fazer com que as pessoas ouçam. Aí fui fazer uma outra visita, até para senhores da minha família. Falei: não marcar, não, vamos marcar. Falei: vocês vão sentar, vão ouvir. E quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela tem autoridade. A gente tem que aprender a usar a autoridade que Deus nos dá. Sabe? Você tem que impor. Nós temos que impor. Porque não está. Até mesmo quando aquela pessoa vai expulsar um demônio, Satanás sai. Falta pouco joelhar, falta pouco pedir: pelo amor de Deus, Satanás, sai. Você tem que se impor. Evangelho, irmãos, é ousadia. É ousadia. Nós temos que ter autoridade, usar a autoridade. A Bíblia diz que Jesus não ensinava como os outros. Ele ensinava como alguém que tinha o quê? Autoridade. Ele falava o que tinha que falar. Por isso que ele era odiado. Ele era odiado porque ele era papo reto. Jesus não fazia curva. De hoje em dia, por exemplo, nós vivemos um evangelho nosso que a gente tem que ter cuidado. Se você for falar a verdade para alguém, corre o risco daquela pessoa te odiar eternamente. Mas ele está querendo o bem dela. Você está falando que você quer o bem dela. Se você mentir, espiritualmente falando, você quer o mal dela, porque ela vai ser enganada e vai até o fim, vai perder a salvação. Mas se você fala a verdade, ela pode ou não, aleluia, deixar. Mas se ela deixar pela verdade, ela vai salvar a sua alma. Mas as pessoas, elas têm medo.
É porque a obra é delas, não é de Deus, é delas. Então elas querem fazer o jeitinho delas para manter as pessoas ali. A Bíblia fala dessas pessoas também. Fala ou não fala? Fala. Diz que nos últimos tempos os homens teriam comichão em seus ouvidos e amontoariam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. É o tempo que nós estamos vivendo. E as pessoas que escolhem profeta, nós vamos te eleger como nosso profeta. E você não pagar o teu salário para você falar aquilo que nós queremos ouvir. Mas se ele comprar iate, não importa se vai comprar iate, avião, fazenda, gado, não importa, nós vamos te dar toda a riqueza. Só fale aquilo que nós queremos ouvir, está tudo certo. Pode ver, as pessoas investem. Você pode tentar falar o que quiser, elas defendem essas pessoas, porque essas pessoas falam aquilo que elas querem ouvir. Jesus diz: ai de vós, quando falar tudo aquilo que é bom de vocês, pois assim os pais fizeram com os falsos profetas também. Mas quando vocês foram odiados por causa do meu nome, por causa da verdade, está com os outros, exaltai-vos, porque assim também fizeram com os verdadeiros profetas. Glória a Jesus. Os verdadeiros profetas, irmãos, não tinha multidão. Tinha muita gente em Israel, mas era muito espalhado. Não estava ali, pá, e já juntar aquele povo com a multidão. Era muito espalhado. Estão entendendo? Era muita gente espalhada. Quando Elias chegou a pensar que ele estava sozinho, não tinha mais ninguém. Glória a Deus. O Senhor tinha quantos mil? 7. Mas ele olhava e não via ninguém, porque não eram 7 perto, ali junto, ali. Não, era tudo espalhado em toda uma nação. 7 mil, não é nada. Estava espalhado. Esse povo, não se vai crer na mensagem, estão espalhados também. Estão espalhados. Mas nós devemos falar a todos. Veja bem aonde o cidadão foi alcançado. Não importa, no emprego, onde quer que nós temos que falar, mas esperar a porta aberta. Eu não falo a todos também. Eu falo, quando eu vejo que a porta está fechada, eu não forço a porta, mas eu forço no sentido do meu QI, da minha inteligência. Eu percebo, nós temos que ter percepção das coisas. Você fala, está abrindo a porta e o próprio Deus mostra o caminho da coisa. E nós falamos, por que do folheto? Não pegar e entregar o folheto, dar o folheto, quero andar com o folheto ali, ó. Está aqui a mensagem. Endereço, os meios, os contatos eletrônicos, para que as pessoas possam, que aí é Deus que vai trabalhar. Nós fizemos a nossa parte. Glória a Jesus. Vamos trabalhar. Amém? Vamos trabalhar com ânimo, vamos ter ânimo. Está difícil? Não está difícil. Não, Deus tem os dele já. Não é nós que vamos convencer, mas nós temos que falar. Porque se nós nos acomodarmos e simplesmente, irmãos, aleluia, deixar de fazer aquilo que nós temos que fazer, Deus vai requerer da nossa mão o sangue. Está escrito ou não está? Está escrito. Eu tenho que falar. Não sou, aleluia, não é nos dado o poder de convencer. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence da justiça, do juízo e Isto é uma obra do Espírito Santo. Convencer da justiça, do juízo e do pecado. Mas eu tenho que falar. Quem vai convencer é outro. Mas ele não vai convencer se a pessoa não ouviu. Como que ela vai crer em algo que ela não ouviu? Não é isso que nós vemos lá? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Os eleitos estão por aí. Não, eu estou vendo aqui a igreja lotada. Visão, o olho aberto. Eu estou vendo a igreja transportando, os corredores todos cheios. Gente na porta lá, querendo um lugar para entrar para ouvir a palavra. Glória a Jesus. Deus nos dá visão. Glória a Deus. E agora Ele também nos dá a visão do que nós devemos fazer, para que a visão venha concretizar. O que nós temos que fazer? Fazer a obra, evangelizar. E não ter medo, nos ocupar. Tudo bem, vamos marcar com o casal. Minha família, já falei para eles, vamos reunir. Nós vamos fazer quando? Até falei, vamos ver. Mas se não for,
não passa de 10 dias, porque eu vou bater em cima. E eu falei, vocês vão ouvir, mais uma vez. Agora, o tomar decisão, isso aí é com vocês. Mas lá eu vou explicar. Só toma decisão o eleito. Porque a Bíblia diz assim, que houve um concílio. Jeremias capítulo 23. E quem esteve nesse concílio vai fazer com que as pessoas ouvem a palavra de Deus. Mas os falsos que não esteve no concílio leva o assim do Senhor, como Deus não falou nada com eles. Então Deus me enviou nada. Você vê na praga das igrejas, o id. Se eles estivessem no concílio, e fossem enviados por Deus, como virão? Se não forem enviados, tem que ser enviado por Deus. Tem muita gente sendo enviada para lá e para cá, mas não é por Deus. Deus não está enviando eles. Eles estão indo por conta própria. E se eles estão indo por conta própria, tem alguém bancando para eles irem, levar aquilo que o povo quer ouvir, né? Eles pegam aquilo que é deles, que a igreja é deles, não é de Deus. A igreja não é de Deus. Então eles não têm que se preocupar com o que Deus mandou eles falar e fazer. Não, isso aqui o povo vai aceitar, então vamos usar a Bíblia, vamos torcer ela, vamos adulterar ela, vamos torcer ela. Não tem outro nome para dar para essas pessoas, moço. Eu ia falar aqui, não vou falar. Mas a gente fica às vezes na ira santa. Amém? E eu fico irado. E às vezes chega quase um ponto assim, mas é espiritual. É uma ira espiritual, uma revolta espiritual, não com os indefesos. É com aqueles que sabem o que está fazendo. Os líderes falsos, eles sabem perfeitamente o que estão fazendo. Eles estudaram sobre isso. Estudaram sobre as religiões, as fés. Fizeram teologia, estão preparados para enganar. Se prepararam para ser um falso. Estão entendendo? Então veja aí no livro de Jeremias. Louvado seja o nome de Jesus. Jeremias. Capítulo 23. Jeremias 23, 9 diz assim: quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Ei, profeta, tremia, hein? Quando Deus falava aqui com ele dizia: eu perco minha força. Ele já ficava atribulado, profeta Jeremias, porque ele sabia que ia ter problema. Ele ficava tremendo, ele já ficava desequilibrado. Eu tenho que obedecer a Deus, mas quando Deus falava, ele disse: está vindo bomba. Porque, irmãos, duro é você pregar para um povo obstinado de coração. Você não tem o que fazer. Você pode falar, e tem aquelas, porque eles pegaram e jogavam no calabouço, aquele tempo era difícil. Eles espancavam, matavam, serravam pelo meio, jogavam lá no meio das baratas, no meio dos ratos. Então o profeta sabia, conhecia o povo e conhecia Deus. Deus dava a palavra reta e era ele que tinha que levar. E ele disse: estou complicado, perdi minhas forças, estou sem força já, estou tremendo já. Vou levar a mensagem para o povo. E aí ele continua aqui no versículo 10: pois a terra está cheia de adúlteros, por causa da maldição a terra chora, e os pastos do deserto se secam, a sua
carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como os sacerdotes são profanos, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como veredas escorregadias na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi uma insensatez, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, de sorte que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu uma contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Então Deus está falando assim, que Jeremias tinha que levar essa palavra para o povo. Vocês não devem dar ouvido aos profetas que falam falsamente da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Ele tinha que combater os profetas. Então, às vezes, irmãos, quando nós falamos aqui, fulano, irmãos, as pessoas dizem: não pode falar. Como que eu não posso falar se todos os profetas falaram e Deus mandava eles falar? Porque se você fala, você tem problema. Você fala, você vai ter problema. Se você começar a dar nome aos bois, você vai começar a ter problema. Se está tudo bem, irmãos, está tudo bem, maravilha, está coisa outra. Se a pessoa aceitar, muito bem. Se ela não aceitar, você vai ter problema. Amanhã também eu creio que vai estar aqui um outro pastor que está passando por um momento, vamos até ajudar, está ajudando ele. Ele, ontem tem um áudio aqui, pastor, eu até estranhei, né? Ele disse: quero ser tua ovelha. Eu pensei que estava brincando, né? Porque fazia tempo que eu não falava com ele e pensei que estava usando de uma brincadeira assim. Poxa vida, você não visita as pessoas. Lógico, também não tinha esse compromisso com ele, no caso, né? Mas daí ele teve um problema, que parou lá com o trabalho e pensou estar com os outros e sentiu de vir congregar aqui. Porque ele está mudando aqui para o cercado, mais perto aqui. E ele disse: vamos sentar, vamos conversar e estamos aí para lutar. Eu digo uma coisa para os irmãos: Deus está trabalhando. No único dia isso acontece. Glória a Jesus. Depois desse primeiro, não que decidiu o batismo, depois, está aqui. A gravação no mesmo dia. Isso é um sinal de Deus. Glória a Jesus. A gente tem que ver os sinais, sabia? A gente tem que estar dentro dos sinais de Deus, né? Então ele continua aqui, eu parei no versículo 16, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deixe ouvir, o verso 17: dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor: paz tereis. O que eles diziam? E diziam a quem? Eles diziam aquelas pessoas que desprezavam a palavra do Senhor: paz tereis. Eu digo sempre, irmãos, as pessoas que viram as costas para a palavra de Deus, espera um pouquinho. Espera só um pouquinho. Eu não vou ver quem é Deus. Se Deus vela ou não pela sua palavra, Ele vela pela palavra. Então, esses falsos, eles diziam àqueles que desprezavam a palavra de Deus: paz tereis, está tudo certo, vamos festar, vamos, está compreendendo? O povo estava contra a palavra e não era exortado por esses profetas. Diziam: paz tereis, nenhum problema vai acontecer com vocês. Deus vela pela palavra, Ele é Deus zeloso. Pois dizem paz tereis. E a todo que anda na teimosia do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Então, o que o profeta aqui está falando é que os falsos profetas diziam àqueles que desprezavam a palavra do Senhor: paz tereis. Diziam a eles que nem mal viria sobre eles.
eles estavam desprezando a palavra de Deus, mas tinham o apoio desses falsos para continuar fazendo aquilo que eles vinham fazendo, desprezando a palavra do Senhor e toda a sorte de mal. Mas era o profeta que falava que o povo queria ouvir. O verso 19, o 18, né? Pois quem dentre eles esteve no concílio do Senhor para que percebesse e ouvisse a sua palavra? Ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? Quem deles esteve lá? Isso aqui é uma profecia, é uma palavra revelada. Nós temos que perceber as revelações. Deus está falando quem dentre eles quem? Os falsos profetas, que não faziam o povo ouvir a palavra, levar a palavra deles mesmos. Mas quem deles esteve lá? Eles não estavam lá. Aonde foi esse concílio? Lá no céu. Aonde foi? Houve essa grande congregação, tem uma parte dessa congregação, ou concílio, ou reunião, depende da tradução, lá no céu. Quem deles, daqueles que estavam ali, esteve lá, ouviu, aprendeu de Deus? Nenhum deles estava lá. Não, daqueles lá não estavam. Eu estava lá, você estava lá. Porque nós recordamos. Vejam bem, que eu estava falando para aquele jovem. Nós temos tempo para. Não perde tempo, a gente ocupa tempo, né? Ele ficou radiante. Eu nunca vi um jovem tão radiante como aquele jovem. Porque já o jovem não quer saber disso. Ele disse: é isso que eu preciso. Aí eu voltei no céu, levei ele lá no céu e mostrei, aleluias, onde tudo começou. Tudo começou no céu. Por que a Bíblia diz que em pecado concebeu a minha mãe? Já pecou lá no céu. Hã? Porque já pecou lá no céu. Porque já pecou no céu. Por que a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, 19, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens seus pecados. Deus, disse Paulo, no mistério da reconciliação, recomendamos a todos os homens que reconciliem-se com Deus em Cristo. Reconciliar, veja a palavra, o que é reconciliar? Voltar a ser amigo, fazer as pazes. Um dia teve um problema, se afastou, volta a ter a paz, vai reconciliar. Então o Senhor veio aqui, tomou forma de um corpo para ele, entrou dentro daquele corpo, veio reconciliar o mundo, ou seja, aqueles que se haviam perdido, porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória, lá do céu. Estou falando da glória de Deus. Aí o Senhor, aleluia, muitos que estavam na reunião aqui, ó, que os falsos não estavam aqui nessa reunião que Jeremias está falando aqui. Vamos lá, nós vamos ver. Ó, quando eles estão na reunião da palavra do Senhor, eis a tempestade do Senhor, a sua indignação, qual tempestade devastadora, já saiu, descarregar-se-á sobre a cabeça dos ímpios, não retrocederá a ira do Senhor, até que ele tenha executado e cumprido os seus desígnios. Nos últimos dias entendereis isto claramente. Vejam bem que é uma profecia para os últimos dias. Lá atrás o profeta está profetizando para tempos posteriores. E ele está dizendo, vai entender isso claramente. Quer dizer, uma mensagem para nós que estamos vivendo esses últimos dias. Ele continua aqui: não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. O que está acontecendo por aí? Uma mensagem para os últimos dias. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem assistido ao meu concílio, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras. Sabe por que eu me preocupo e faço com que o povo ouça a palavra de Deus? Porque eu estive lá. Mas aqueles que não estiveram lá, o Senhor está falando, se eles estivessem lá, então eles fariam o meu povo ouvir as minhas, mas como eles não estavam, eles fazem com que o povo ouça a palavra deles, não a do Senhor.
não a Bíblia. Isso aqui é uma revelação. Para nós não é revelação. Ou seja, para nós não é um mistério. É uma revelação, não é mistério. Mistério é oculto. E ela foi revelada, deixou ser um mistério, mas agora foi revelado para nós. Então você vê, não tem interpretação nisso aqui. Está falando mensagem para os últimos tempos, vai entender claramente. Ele está falando do concílio. Eles não estiveram lá. E Deus falou, porque se eles estivessem lá, eles fariam, está falando de profetas, de pregadores. Eles fariam, meu povo ouvir a minha palavra, mas como eles não estavam lá, eles falaram a palavra deles, não de Deus. Teriam, mas se tivessem assistido ao meu concílio, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam desviado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Glória a Jesus. Ele está dando uma mensagem para esse longe no sentido do tempo, né? Para os últimos tempos. Eu gosto muito de profecia, essas profecias bíblicas, porque santamente elas cumprem, não tem como não cumprir. Nós estamos aqui hoje, Deus já sabia que nós teríamos essa reunião e quem seriam as pessoas que aqui estariam. Glória a Jesus. Deus não tem, Deus é princípio, meio e fim. Não precisa passar um tempo, Ele está lá no fim, Ele está em todos os tempos. Não tem tempo para Deus. Mas para nós tem, né? Só pelo Deus não de longe, esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido que dizem esses profetas que profetizam mentira em meu nome, dizendo sonhei. Aqui é uma expressão dizendo, Deus me falou, tá. Ele vem com essas, Deus me falou, Deus, o Espírito Santo me revela, Deus revela tanta coisa para esses sem vergonha, mentirosos, e não revela o que é mais importante que a salvação. Deus usa tanta coisa, tão usado por Deus. Como que pode? Não dá para perceber? Como que pode o Espírito de Deus, que a Bíblia diz que é dado para nos levar à verdade, o Espírito está na vida deles, faz eles fugir da verdade? Que é verdade para Jesus? Sim ou não? Sim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, conhecerias a meu Pai. E desde agora conheceis, tendes visto. A verdade está se revelando, dizendo, eu sou o Pai. Isaías tinha dito que Ele era o Pai da eternidade, é o Deus forte. Quer dizer, o Espírito Santo tem que levar, crendo no que diz as Escrituras, as profecias. Mas eles, não é. E está cheio do Espírito de Deus mostrando aquilo. E não há. Irmãos, isso é um espírito de engano. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Isto é demônio puro. Demônio puro para enganar o povo, porque o povo quer adivinhos. Pode ver, Deus não foi contra o espírito de adivinho? Foi ou não foi? Foi. Mas Deus não revela. Ele revela, dá para os seus santos profetas, ele faz coisas, mas quando ele quer, na hora que ele quer, usa o que ele quer, porque aqui é assim, Deus pode usar qualquer um dos irmãos aqui, dar uma revelação, usar qualquer um dos irmãos. Estão entendendo? Porque toda igreja tem que buscar Deus. Aqui eu não sou um guru, digamos assim, não, o Deus vai usar o não é assim, estou falando de dons, né? Estou falando de dons. Deus, a palavra aqui, Deus me deu o entendimento da palavra, mas estou falando, tocando os dons. Deus pode usar alguém, revelar alguém para alguma coisa para alguém. Deus me manda dizer que aqui tem uma pessoa que está com problema, uma enfermidade. Deus não usa a igreja. Mas o Espírito lá para concentrar. O camarada é um Deus. O camarada quer ser. Deus, se alguém levantar lá, ele fala, cala, é eu, aqui é só eu. Estou entendendo? Então Deus, para nós encerrarmos aqui, Ele diz aqui, até quando se achará isso
no coração dos profetas que profetizam mentiras e que profetizam do engano do seu próprio coração? Até quando? Deus está falando porque eles continuar e não paravam. Até quando? Pode não para, você não tem o que fazer. Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais, vejam bem, se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Ele está falando para o povo futuro, que esqueceria do nome dele, que seria revelado, como aqueles lá no passado esqueceram do nome do Senhor por causa do Baal. Desse tempo, que é uma mensagem para este tempo, também estão fazendo que as pessoas esqueçam do nome do Senhor que a nós foi revelado. Porque se prende, mas não pode, agora é de Deus, Deus pôs outro, Deus falou, tá, coisa outra pessoa tem que ele é de Deus. Você vai mostrar a palavra e diz, mas como pode fulano de tal, o nome de Deus? Isso é espírito do engano. O profeta, 28, encerrando, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala fielmente a minha palavra. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Ele está falando assim, quem tem um sonho, conte o sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, fala fielmente a minha palavra. Aleluia. Que tem a palha com o trigo, o que ele está mostrando? Duas coisas, dons e palavra. E ele está mostrando que os dons, embora sejam bom, importante, mas com relação à palavra, é a palha. Por isso que a Bíblia diz que os dons vai cessar, vai acabar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então a palavra de Deus é o trigo, o qual nós usamos para fazer o pão para o nosso alimento. A palha é boa, pois ela protege o grão. Mas para nós, aleluia, fazer o trabalho de beneficiamento, né? Vamos beneficiar ali o trigo, a palha vai para onde? O fogo. Então ela tem um tempo de duração, ela vai cessar. O trigo é que nós vamos usar dele. Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos de pregar. Nós precisamos de falar. Fala ao teu parente. Mas fala bem falado. Fala a ponto de, se for preciso do negócio, está compreendendo? Fale. E não, porque não pode ser aquela fala também, assim, tá, é que você não pode dar chance. Então, você não pode permitir que a pessoa tenha uma válvula de escape, dizer assim, não, mas você não pode dar essa chance, essa opção para ela. Não existe opção. É sim? Não. Passou disso a procedência? E preste bem atenção, se eu amo pessoas da minha família, se eu digo que eu amo alguém da minha família, um amigo, que eu digo que eu amo, tem alguém que é o meu amigo, e eu não falo essa palavra para ela, eu sou mentiroso, eu sou enganador, eu sou falso. Porque o bom amigo quer o bem do seu amigo. E não tem como alguém dizer que é o bem maior que a salvação, a vida eterna, não mostrando a única forma da pessoa ser salva. Imagina. Pastor, mas não tem o salvo? Tem. Mas tem o salvo. O salvo é obedecer. Tem aquele salvo que obedece falando. Ele é porque ele é salvo. Mas sim, se Deus mandou você falar, você tem que falar. Porque você é salvo. É uma obediência total e completa. Não é somente ir lá ao batismo. É o invocar. Eu me batizei em nome do Senhor Jesus Cristo. E daí para frente eu começo a invocar o nome do Senhor. Eu começo agora a ouvir a palavra. Toda a palavra viverá o homem. Eu começo agora a envolver com essa palavra. Eu levo para outras pessoas. O quanto a elas creem ou não depende de mim, depende do Espírito Santo. E ele vai convencer aquelas que é dele. Mas o que nós temos que fazer com o salvo é falar.
Amém? Fale. Para alguém da igreja está desapercebido, fale para ela, liga para ela, orienta ela, exorta ela. Estou entendendo? Para alguém está desapercebido, que tem pessoas mostrando na igreja que às vezes pensam assim: eu me batizei em nome de Jesus, estou salvo. Não é assim, não é verdade. Não é pelo fato de ter batizado em nome de Jesus está salvo. Não, eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que demonstrar que eu amo a Deus invocando, com sede, invocando, buscando, está compreendendo? Com compromisso com Deus. Eu tenho um negócio com Deus, estou invocando o Senhor, eu amo Ele, eu amo o Senhor, eu tenho um lugar que eu marquei para encontrar com Deus. Glória a Jesus. Aqui é o lugar que nós encontramos com Deus. Glória a Deus. É o 100%. Amém? Amém. Fale, ligue para o teu amigo, ligue para a tua amiga, fale da palavra. Fale, irmão, porque assim, se não falar, hoje está conversando com o Roberto. Pessoas do nosso meio hoje estão comendo cabeça de jegue e esterco de pombo. Voltando para o Egito. Voltando para o Egito. Palavras, nós temos que orientar uns aos outros. Se querem fazer, faça, mas sabe, vai encontrar condenação, lago de fogo naquele dia. Assim diz o Senhor. Não é nós que estamos falando, nós estamos com a Bíblia e cremos no que está escrito, cremos no que Jesus falou. E Jesus disse: vai e prega, quem crê e for batizado será. E Jesus diz: quem não crê será. Não é nós, ele será, porque ainda não foi julgado, então não tem como ser condenado. Ele disse: nem eu condeno, mas naquele dia a palavra que eu tenho dito, ela vai te condenar. Não, para onde vai? Não tem para onde ir, não tem o que fazer. Então as pessoas pensam: fui batizado, eu sou contra, tem que realizar. Eu não batizo alguém se ela não entender, se ela não compreender, eu não batizo. Ela tem que entender, porque uma vez, irmãos, que a pessoa foi batizada, foi iluminado, sabe o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 6, versículo 4? Diz que acabou. Se os irmãos permitirem, nós vamos ler aqui Hebreus, vamos ver como é que a coisa é mais séria do que nós possamos imaginar. A coisa mais séria do que nós possamos imaginar. Hebreus capítulo 6, versículo. E às vezes as pessoas, elas pensam: não, eu batizei, tá, com os outros. Mas e tem pessoas que chegam falando para mim assim: creio no batismo, então vamos batizar. E vou voltar para lá, para continuar lá, porque lá eu tenho meus amigos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família inteira, minha família está lá, posso fazer isso? Eu disse: faça isso e você vai para o lago de fogo, seu miserável. Que a pessoa está ligada de tal forma que ela não quer desgrudar, está compreendendo? Ela não quer desgrudar, tem medo, quer ir para o céu, então vamos fazer isso aqui, mas quer continuar bebendo água suja. É isso que traz enfermidade. E aí nós falamos, as pessoas dizem: mas pastor, mas não é eu que escrevi a Bíblia, não somos nós que escrevemos a Bíblia, está escrito, eu tenho que crer, tenho que acreditar, eu tenho que pregar o que está escrito, né? Olha aí. E depois 6,4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus, expondo ao vitupério, que é vergonha. Pois a terra que bebe a chuva que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. É impossível. Isto aqui, irmãos, é apostasia, apostatar da fé. Não está falando uma pessoa ter um
problema, uma luta, uma dificuldade, ela cair, desviar-se, fazer as coisas erradas da vida. Não está falando disso aqui. Todos nós estamos sujeitos a cair. Quem está compreendendo, amém? Amém. Mas está falando de apostatar, deixar de crer na fé única que poderá nos salvar, e ir a uma outra fé, a uma outra fonte. Descrer do sacrifício, do plano de Deus, sair do plano de Deus e buscar uma outra forma de ser salvo. A Bíblia diz: não resta mais sacrifício. Quanto a ela, que espera só o fogo. É sério, é sério. Por isso que eu sempre digo, é importante as pessoas tomarem decisão, mas elas têm que ter consciência antes de tomar uma decisão, porque esse evangelho é o curso mais alto. Não tem para onde recorrer mais. É a última instância. Amém? Amém. É a última instância. Não tem mais a quem recorrer. Este é o evangelho que vai julgar a todos naquele dia. Que Deus possa nos ajudar a entender, a compreender, né? E ter a firmeza para levar a mensagem de Deus a outras pessoas tantas e orientar, tá? Orientar aquelas pessoas que estão vacilando. O Roberto estava falando de uma postagem que eu respondi, na verdade, uma pessoa, mas eu respondi com a firmeza devida, porque a resposta minha. Quer ser meu amigo, seja pela palavra. Amém? Amém. Seja pela palavra. Tem que se humilhar, tem que se dobrar, tem que se curvar. Não vou fazer, vai para o inferno. Crente que quer levantar, está com soberbo, que não quer se humilhar para Deus, para a palavra do Senhor, irmãos, ela vai para o inferno. Deus não vai levar ninguém soberbo para lá. Deus não quer problema. Já tem um problema com alguém lá que, né? E com outros tantos que já saiu de lá. A Bíblia diz que Satanás naquele dia vai lutar e o seu lugar não se conhecerá mais nos céus. Até então ele tem acesso ainda para acusar. Mas ele vai ser expulso, a igreja vai entrar, aí acabou. Vai ser bênção, viu, irmão? Quero ver cada um dos irmãos lá. Amém? Quero ver cada um dos irmãos lá. É convicção. Isso aqui eu tenho convicção, irmãos. Se praticar isso aqui, o lugar dos irmãos é os céus. Glória a Deus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Posso cantar lá? O irmão estiver terminando, posso louvar o hino? Amém. Mas Amém. estamos terminando. Amém. Ela vai... Não, nós estamos terminando já. Vamos terminar. Então é o seguinte, irmãos. Enquanto nem sabia se a irmã ia louvar, eu te falar para aí, nós íamos dar oportunidade dentro do culto. Ainda está dentro do culto. Nós vamos ouvir então terminar com o louvor da irmã Marinês. Falar de Jesus. Louvamos a Deus pela vida da irmã Márcia, né? Irmã Márcia. Aqui a irmã não esteve ainda, né? Não, né? A irmã Márcia esteve lá em casa, a irmã da irmã Marinês, né? E Nem parece, né, pastor? Nem? Nem parece. parece, vocês parecem. E ela entendeu a palavra, aceitou a palavra, né? E vão se preparar para o batismo agora, né? Se preparar, aí tem outras pessoas também que estão se preparando para o batismo. Irmãos, se batizar e buscar Deus, invocar a Deus, né? A irmã Cláudia também está se preparando para o batismo, né? Para o batismo, mas já aceitaram a palavra. E se Jesus voltar, você já sobe, quero deixar bem claro isso, tá? Que é pela fé. O batismo é um ato puro da fé que nós já tivemos. O que nos salva é a fé e a decisão da pessoa, né? O batismo é um cumprimento que precisa ser feito. Mas Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos então, irmãos, ali ouvir a irmã Marinês, louvar o Senhor, e os irmãos, aleluia, podem glorificar Deus com nós. Vem. Depois eu vou estar encerrando o culto, irmãos. Glória a Jesus. Toda a igreja com a paz, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Falar de Jesus e de tudo que fez é tão fácil. De sua vontade e os milagres por onde ele andou. São tantas histórias bonitas levando esperança. Mas quando estou só, quem é Jesus pra mim?
mensagens de amor tão bonitas que a multidão chora. Mas como estou só, quem é Jesus pra mim? Vou dizer. Eu digo que eu era um pecador, eu tive carente do seu amor, era frágil, eu era sem amor. Eu digo que hoje tudo mudou, não sou mais carente do seu amor. Aleluia! Oh, Deus eterno! Não posso falar de Jesus sem saber quem Ele é. Preciso entender e aprender a viver como Ele, viver pela fé. Quero falar do Jesus que conversa comigo, que me dá sinais, me corrige, Aleluia, Deus! que me ama. Não posso falar de Jesus sem saber quem Ele é. Preciso entender e aprender a viver como Ele, viver pela fé. Quero falar do Jesus que conversa comigo, Oh, Deus eterno! que me dá sinais, me corrige, que me ama. Oh, maravilhoso Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Essa manhã, aleluia! Está escalado para o Deus que sim. Que vai ter Amanhã é pessoas. outro, pastor. Hã? Amanhã é outro, lembra? Ah, mas é porque vai ter pessoas. É um hino que está falando da mensagem, né? Não podemos falar de Jesus sem saber quem que ele é. Realmente, é o que nós pregamos. Mas amém. Eu já peguei aquele já, inclusive, já peguei. Irmãos, nós vamos estar encerrando o culto. Se não quiser.